Quando lemos a palavra do Senhor, a palavra de Abacuque, capítulo 2, verso 20. Vinde e voltai-vos para o Senhor, o vosso Deus. O seu levantar-se é como a madrugada. Ele virá a nós como a chuva sobre a terra. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Vamos cantar o hino número 3. Deus, somente Deus. Vamos ficar de pé? Passamos a leitura bíblica alternada, texto de 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 14 até o 21. Qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morremos para a velha vida que costumávamos levar. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tenham recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para gastar suas vidas agradando a Cristo
pelo que o mundo pensa a respeito deles, ou por aquilo que aparentam ser exteriormente. Outrora, erradamente, eu pensei que Cristo, como um simples ser humano igual a mim, como penso de modo diferente agora. Quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por bem. Já não é mais a mesma coisa. Teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Pois Deus está em Cristo, recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Essa é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus
Coração
Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui é que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho. Nós devemos ter orgulho de sermos cristãos, de sermos vidas transformadas, vidas mudadas, vidas que conheceram a Jesus como Senhor e Salvador, e não negarmos essa verdade. Quando nós negamos essa verdade, quando nós somos chamados a dizer a primeira coisa, quem somos, e nós temos que dizer: eu sou cristão, eu fui aquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, a graça do Senhor me salvou, e pela fé em Jesus eu sou agora uma nova vida, as coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo. Você quer ver se você é uma nova vida? Compare a sua vida velha com a vida nova. Nós vemos um texto aqui, irmãos leram comigo, na leitura responsiva, e lá diz: as coisas velhas se passaram e tudo se tornou novo, uma vida nova. Paulo era perseguidor dos cristãos. Quando ele aceitou Jesus, ele passou a ser perseguido por causa do Evangelho. Nós não podemos ter uma vida louca, uma vida de cristão num determinado momento, e outras coisas nós sermos do mundo como éramos. Por isso é que o cristão tem que ser diferente. Por isso que na vida do cristão há diferenças. Então, o Evangelho não deve ter que se envergonhar. E aqui ele diz por quê? Porque é poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Então, nem todos estão salvos. Aliás, todos estão perdidos, porque a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só é salvo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso é dizer aqui: é salvação para todo aquele que crê. É o poder de Deus. Então ninguém é salvo por mérito, mas pelo poder e pela graça do nosso Deus. E ele diz assim: que o Evangelho se revela para todas as pessoas. Primeiro o judeu, depois o grego. O judeu era o povo escolhido, e o grego é o gentio, somos nós, não somos da nação judaica. Então, para o judeu e para o grego, e é para todos. E diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé, não vivo pelos meus méritos. Quando nós vivemos pela fé, nós nunca nos abatemos, nos desesperamos ou deixamos de ter esperança. O justo viverá pela fé. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso que nós temos que aprender e praticar. Porque aqueles que assim exercem essa atividade vivem firmes e estão seguros na direção do Senhor. E então havia um homem. Esse homem chamava-se Lutero. Ele nasceu na Alemanha. Ele nasceu numa época bem difícil, e ele vivia numa Alemanha onde ele encontrou uma série de dificuldades. E antes de conhecermos a história dele, lembrarmos que no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou lá nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. E essas teses eram assim: eu quero discutir assuntos da palavra de Deus, e quem desejar, aqui está a minha tese. Então eu punha, por exemplo, lá uma tese. A minha tese é: só Jesus Cristo salva. Aí vem alguém e fala: não, há muitos caminhos que levam a Deus. Então vamos confrontar com as Escrituras. E aí então havia uns debates que servem assistir, vinham assistir, e havia uma conclusão por parte de cada um de outro. Mas era uma Alemanha que tinha uma situação histórica muito difícil. A Alemanha naquela época era dividida em territórios, e cada território tinha um príncipe. Era como aqui
Então era um país que estava fragmentado, e nessa fragmentação, então, cada um fazia o que assim desejava. Então, se um príncipe abraçasse a reforma protestante, todo mundo ia ser protestante, né? Só podia ser viver como protestante. A situação religiosa, a igreja tinha se desviado do seu caminho do ensino bíblico. Só existia a igreja católica. E a igreja tinha algumas coisas que começaram a criar dificuldades. As pessoas começaram a ver que aquelas coisas não estavam certas. Uma delas, que existe até o dia de hoje, é o chamado purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um lugar onde a pessoa morre e ela vai para o purgatório, e lá a sua alma é purificada para depois ela ir para o céu. Em síntese é isso, não é? Isso é baseado nos livros apócrifos, tá? Bíblia católica, que tem 7 livros a mais do que o nosso. Mas o que isso significa? Que a pessoa morria e ela não ou estava salva e ia para o inferno, ela ainda tem a oportunidade de ser purificada. E a Bíblia fala que hoje quem morreu, ou morreu com Cristo ou sem Cristo, ou vai para os céus ou para o inferno. Não tem outra alternativa, não tem jeito. Os irmãos que estiveram na escola dominical, quando falamos sobre a questão lá do rico e Lázaro, viram lá sobre isso, né? O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o céu. E o rico dizia: eu quero mudar aqui, Senhor. Não tem jeito. Manda que alguém vá lá na terra e prega para os parentes para que eles não venham para cá. Não tem jeito, já tem a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, havia já esses problemas. Uma outra coisa é a oração pelos mortos, né? Até hoje tem a missa de século e orar pelos mortos. E não encontramos isso também como base bíblica. A outra coisa que havia era o chamado simonia. Simonia é o seguinte: era a venda de objetos que eles eram considerados sagrados. Por exemplo, alguém vinha e falava assim: olha, esse daqui é um pedacinho da cruz de Cristo, e aquilo virava um objeto de adoração, e as pessoas pagavam para ter um pedaço da cruz de Cristo. Nos nossos dias até existe o chamado santo sudário, né? Que diz que é o sudário que cobriu o corpo de Jesus. E as pessoas veneram essas coisas. Então, além de comprar as coisas, veneram, como se fosse uma coisa que tivesse poder. Nos nossos dias isso acontece muito no meio cristão também. As pessoas vendem sal grosso ou não sal grosso em igrejas evangélicas, na igreja outra. Outros, o óleo ungido, como eu já falei para os irmãos. Outros, uma rosa. Então a gente vê que esses desvios acontecem muito também nos nossos dias. E acontecia naquele dia. E também havia o que nós chamamos de venda de indulgência. A indulgência era a venda do perdão dos pecados através de um documento onde eu morri em pecado, eu estava muito pecador e tal, mas aí alguém da minha família foi lá e falou assim: olha, eu quero a igreja perdoe o Gilberto pelos pecados que ele cometeu, ele não pode mais se arrepender, então eu quero dar um jeito. Então eles falavam assim: olha, você dá um dinheiro para a igreja e nós vamos te dar um papel e ele vai ter os seus pecados perdoados. Nós sabemos que isso não é bíblico, que isso não pode acontecer. Por isso, então, por essas coisas, começou então a acontecer o que nós chamamos de reforma protestante do século XVI. E Lutero, então, que era um alemão, ele nasceu em 1443, ele era um jovem, e um dia na sua caminhada, ele enfrentou uma tempestade. Já enfrentaram tempestade? Não, você tem uma tempestade de lá no culto, né? Quase que o nosso carro foi levado pelas águas, sabe? Fomos no culto lá na primeira igreja, uma tempestade, né? E ele estava apavorado, escondido, ele disse assim: se eu ficar livre, se tu me protegeres,
homem, então, vivendo essa fé, ele começou a mudar. E ele, então, encontrando esse segredo de paz que ele teve, ele, então, começou a ter confiança em Deus, fé em Deus, e queria, então, mostrar que a fé é fundamental para o ser humano. Não as obras, não as penitências, não o que eu faço, mas o que é importante é que eu tenho que confiar em Deus. E a partir dessa grande verdade, então, ele passou a pregar com todo o ardor, falando o quê? Que o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus. Mas para quem? Para todo aquele que crê. Se você não crê, meu amado irmão, como é que você vai confiar que Jesus vai voltar? Olha só como o Evangelho nos coloca uma forma bem firme e forte. Quer nos colocar, como nós dizemos, contra a parede. Você crê? Só tem essa parede, mas você crê que Jesus vai voltar? Eu creio. Mesmo só vendo a parede, eu creio que ele vai voltar. Você crê que ele foi para os céus? Eu creio. Então, você está tranquilo. Então, não vem de obras. E a vida para a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Pela graça sois salvos, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos estudar no próximo domingo, 1 Coríntios 13. Leiam o nosso primeiro versículo, fala que não adianta a gente fazer coisas grandiosas se não for através do amor, mas isso fica para o próximo domingo. Então, o que aconteceu? O Lutero começou a pregar. Nós estamos chegando na pessoal, nada de fazer jejum com interesses, nada de fazer penitência, nada de querer comprar Deus. E com isso, o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido. Ele começou então a enfrentar as situações e, infelizmente, ele teve que padecer perseguição, sofrimento, por causa da sua nova convicção de que o justo viverá pela fé. Ele foi chamado de herege, ele foi excomungado pela igreja. E quando ele foi colocado diante das pessoas, foi perguntado para ele se ele queria se retratar. E olha o que ele respondeu. Ele disse aqui assim: é impossível retratar-me, a não ser que me provem no meu erro através das Escrituras, pois minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e assim Deus me ajude. Deus me ajude. Olha, meus amados irmãos, imagine enfrentar uma situação dessa e ele não ter nenhum amparo senão Deus. E ele foi excomungado, foi perseguido, teve que ser muitas vezes escondido por a fé, para ele manter esse ato. Então, foi assim que começou a surgir a reforma protestante do século XVI. Juntamente com o Lutero, depois foram surgindo outros reformadores. Um segundo chama-se Calvino. Calvino, nós somos calvinistas, nós somos presbiterianos. Nossa igreja vem através das institutas da religião cristã.
arrepender. Só Cristo nos leva a Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra religião. Quando fala assim, não importa a religião, cuidado com isso. É uma artimanha do inimigo. Que eles querem colocar tudo igual. Não, Jesus falou, só Ele. Só Ele. Quando alguém quer, eu falo, somente Jesus. Uma outra coisa que também é defendido: só Deus deve ser glorificado. Só Deus merece honra, glória e louvor do homem. Só Deus deve ser engrandecido. Nós cantamos: seja engrandecido a Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Só Deus deve ser engrandecido. Homens se colocam como sendo engrandecidos. Igrejas se colocam como sendo engrandecidas. Tem igrejas que falam: se você não pertencer à minha igreja, você não está salvo. Já viram isso? Igrejas que se colocam como parelhas a Jesus Cristo. Se você não for da minha igreja, se você não se batizou como eu batizo, você não está salvo. Não é Jesus Cristo, não é Deus, é a igreja, as pessoas, mas são os homens. Cuidado com essas coisas. Então é só Deus é glorificado. Quando um homem é glorificado, irmãos, fujam, porque Deus também não é glorificado. Eu lembro que os apóstolos que chegaram, as pessoas se ajoelharam perante eles. Conhecem esse texto? Chegaram lá, eles chegaram, o pessoal se ajoelhou e falou: mano, o que é isso que estão fazendo? Nós somos homens como vocês. Eles não receberam adoração. Nenhum homem merece adoração. Somente Deus deve ser adorado. Esse era o segundo pilar. O terceiro pilar é aquele que está registrado nesse texto aqui: só a fé. Só pela fé. Só pela fé. Se eu não tenho fé, como é que eu posso viver em comunhão com Deus e enfrentar as adversidades, os problemas e as situações que a vida me apresenta? Nós vamos cantar um hino que fala assim: se temos que perder famílias, bens, mulher e tudo se acabar, com Ele reinaremos. Se a menina do pé, nós vamos cantar. Olha que coisa nós estamos cantando. E muitas vezes nós temos uma dor de barriga e já ficamos preocupados. O pastor teve uma dor nas costas, já ficou assim. Nós temos que ter fé. É nessas horas que a nossa fé se apresenta. Não andar ansioso, não andar preocupado, mas é ter fé. Vamos confiar, vamos aprender a descansar em Deus e a confiar em Deus. E crer naquilo que a palavra de Deus fala. Se eu viver é para pregar o Evangelho. Se eu viver aqui não é para eu ganhar dinheiro, não é para eu ser milionário. Se Deus quer esta bênção, amém. Mas em cima de tudo é para você ser uma testemunha que você é de Jesus Cristo. É para pregar o Evangelho. E se eu morrer, é a mesma coisa, eu vou estar com Cristo. Não se encerra aqui. Isso é uma vida transformada que vive pela fé. E nós temos que aprender a viver pela fé. Porque quando nós vivemos pela fé, Deus abre portas. Deus não nos abandona. Deus nos sustenta. Nós temos que viver pela fé. Agora, se por qualquer coisa nós nos esmorecemos, como é que nós podemos ver esse texto e dizer assim? Como diz o Evangelho, eu vivo de fé em fé. Eu tenho. Nós passaremos momentos de tribulação, de sofrimento. Vamos chorar, vamos lamentar, vamos derramar no nosso coração, mas diante de Deus e dizer: Senhor, renova minhas forças. Senhor, sustenta-me com os teus braços fortes. Olha para o teu servo que está fraco, que precisa de ajuda, que o teu poder se manifeste. Eu creio que o Senhor fará isso.
vivemos de fé em fé. Uma outra coisa, é somente pela graça que nós somos salvos. Não adianta você ser uma pessoa que diz assim: eu estou diante de Deus e posso bater no peito, eu faço isso, eu faço aquilo, outro, e eu estou salvo pelos meus bens. Você é salvo pela graça. Como é assim, pastor? Tinha um homem lá no templo dizendo: Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, eu faço jejum, eu faço orações, eu não sou como esse daqui, ó. E Jesus estava observando, e ele estava confiando nos seus méritos. Jesus falou: sua oração não passou do pé. Quando o outro dizia: Senhor, miserável homem que sou, ser propício a mim, tem misericórdia de mim. Ele buscava a graça, enquanto o outro confiava nos seus méritos. A graça faz que um homem morrendo na cruz, se dirigindo para Jesus, fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E a graça, naquele último suspiro daquele homem, lhe disse: a graça é Jesus. Na verdade, digo: hoje estarás comigo no paraíso. Meus amados, glória a Deus. Isso é a graça. Isso que eu gosto de falar, a graça de Jesus jamais me faltará. Jamais me faltará no Brasil, tanto entre dia e noite sem parar, com muita alegria e sem nunca descansar. A graça de Jesus jamais me faltará no coração. E por último, o quinto ponto é somente as Escrituras. Sabe, meus amados irmãos, nós só praticamos o que está aqui nas Escrituras. Nós confiamos no que está nas Escrituras, nos ensinamentos de Jesus. Por que não praticamos outros ensinamentos? Por que não fazemos outras coisas? Por que aqui o pastor não fala assim: olha, tem alguém que está com problema na família, tem outro que está com problema no emprego, tem outro que está com isso aqui. Por que não foi Deus deu uma mensagem para você? Porque não é assim que a Bíblia ensina. A fé vem pelo ouvir e ouvirá palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Lâmpada para não fazer a tua palavra. É a palavra de Deus. Por isso é que nós não temos coisas que acontecem aí fora, que muitas vezes nós queremos. Por isso que nós não fazemos assim: olha, pessoal, agora eu vou orar, eu sinto que Deus curou alguém aqui, se levanta, eu quero ver isso acontecer. Isso não é da Bíblia. Se Deus te curou, amém. Se Deus tocar para você fazer um testemunho, ok, mas não preciso eu ficar levantando. Também quando as pessoas falam assim: quando eu oro, as pessoas caem, as pessoas têm coisas, caem de costas, caem no chão. Isso não é bíblico. Nós só temos que ficar com uma palavra de Deus. Agora, meus amados irmãos, se nós não estamos alicerçados na palavra de Deus, não, qualquer vento de doutrina nos leva para outro lugar. Qualquer coisa. Por isso, leia esta palavra, medite na palavra e aplique a palavra na sua vida. Deixe o Espírito Santo te orientar pela palavra de Deus. Esse Calvino dizia assim: o que Deus quer de mim, Deus quer que eu souber. Como é que eu me tornei pastor? E eu vi o pastor falando: olha, o pastor não está aqui na igreja, ele está lá na congregação. Eu falei: nossa, Deus está me chamando para o ministério, ele está precisando de pastores. Opa! Eis-me aqui. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você?
precisava padecer e morrer, mas Ele fez tudo isso por mim e por você. Por isso é que o salmista falou: que farei por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? Beberei o cálice da salvação e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Qual é o centro da sua vida? O centro da nossa vida é o reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino. Irmãos, é sério ser cristão. É comprometedor. É entrega incondicional. Por isso, esse Calvino também teve problemas, teve dificuldade e falou assim: mas eu sou do Senhor e pertenço a uma igreja. A palavra igreja significa aqueles que foram chamados para fora. Eu e você fomos chamados para fora desse mundo. Vivemos no mundo, mas fomos chamados para não viver os valores do mundo. Por isso é que quando falamos dos valores do mundo, nós falamos dos valores cristãos. E nós, como igreja, somos aqueles que fomos chamados para fora. Fomos resgatados das trevas para o reino do seu amor. Então, reforma é mudança, reforma é transformação, reforma não é brincadeira, não é um compromisso da boca para fora, mas é de verdade, de fato, de coração. A minha vida está consagrada ao Senhor, a minha vida é do Senhor. Tudo que eu tenho que trabalhar para que o Senhor possa ser o centro, e assim eu sei que o Senhor vai cuidar e vai abençoar. Por isso é que eu tomo essa decisão, porque é a maior decisão que eu posso ter. Meus amados, quando nós fomos chamados e tirados das trevas para o reino do seu amor, tinha um objetivo. Primeiro deles, proclamar a fé e o senhorio de Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. Esta é a reforma que Deus veio fazer na minha vida. Esta é a transformação. É um novo caminhar. Mas o Gilberto, antes do mundo, ele era alguém que batia na esposa, bebia, traía a mulher, falava mentira, era esquentadinho, brigava. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Faça uma experiência. Escreva no caderno. Antes de conhecer Jesus, o que eu fazia? E agora, depois que eu sou de Jesus, o que eu deixei de fazer? Vamos lá, o irmão chega e fala assim: não, né? Antes de conhecer Jesus, taxista, né? Inteiro, o cara me fechava, eu soltava os cachorros em cima dele. Ah, hoje? Não, sou fechado e peço desculpas. Aí você começa a ver mudança na sua vida. O William lá que trabalha com ferro lá, nossa, o cliente falava assim no serviço, eu já ficava espumando, falava, agora não. Ele falava, então como é que o senhor quer? Eu vou contar para você como o senhor quer. Olha essa coisa. Mudança. O Robert lá chegava em casa, oi meu bem, não está nada bem não. Agora o Robert chega em casa, oi meu bem, falou, que satisfação, ansiava esse momento. Mudança. Se não há mudança, não há conversão verdadeira. Por isso é que nós temos que orar. Eu orar para mim, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, para que eu possa proclamar a fé em Jesus Cristo, onde quer que eu esteja, onde eu estiver. A Laurinha e a Maria Eduarda, essas nossas orações e bastante, não, mas elas estão no meio, vai haver muita coisa ruim. Os nossos filhos, os nossos jovens, né? Nós temos o Lenin aí agora, pequenino, logo ele vai para a escola, logo ele vai. E muita coisa, nós temos que orar por eles e cuidar deles, ensinar no caminho do Senhor. Agora, a Laurinha Maria agora vão ter aula
criacionismo lá. Então vai falar, não, o mundo existe por uma explosão. E apareceu as coisas. E o homem veio do macaco. Aí, mas o pastor ensinava na igreja, ensina que foi Deus quem criou o homem do pó da terra e a mulher das suas costas. Olha aí o conflito. Aí, se nós não deixarmos o ensinamento e fincado no coração, não, isso aí pode ser uma teoria, mas que eu vejo, que o homem é branco. Muitas vezes nós vamos ser zombados. Vou fazer, mas você ainda está nessa. Por isso, precisa das nossas corações. Vai chegar alguém que aparece e vai falar assim: tem um lugar assim legal para a gente ir, é uma baladinha e tal. Não, é tudo. Se você orar para aquela roupa, mas espera aí, vou lá. E se colocarem um comprimidinho lá no meu. Eu estava tomando suco, mas mesmo. Ou vai, então isso sério. E tem que orar. E nós temos que orar também por nós, para nós. Não caímos em tentação. Nós temos que orar para sermos realmente vidas que proclamam a fé e o senhorio de Jesus Cristo. Né? Mas não é só proclamar, é ser fiel a Ele e aos seus ensinamentos. Sabe, meus irmãos, a fidelidade a Deus significa o seguinte: qual é a atitude de Jesus diante dessa situação? Tem um livro em seus passos que faria isso. Diante de situação, devo dizer sim, não, ou mais ou menos. O cristão só deve dizer sim, não. Então, em qualquer situação, se eu errei, eu tenho que dizer eu errei. Se eu não errei, eu tenho que dizer eu não errei. Eu tenho que ser uma pessoa que tenha integridade. Eu tenho que saber falar as coisas de uma forma verdadeira e clara. E as pessoas têm que ver isso em mim. Então, vou botar dentro do Romarinho lá. Ele tem os amigos dele lá do ponto, não tem nada. Aí tem os amigos dele lá e ele ouve lá: opa, você viu aquele pastor e tal? Aí eu pergunto: opa, peraí, eu conheço um pastor que não é assim, não. O pastor Gilberto lá, pastor. Não. Conheço um pastor que não é assim, não. Não são todos que são assim. Agora, se ele não. Ixi, agora vem falar do seu evangelho. Não, vai falar: olha, eu conheço, não é assim. Uma pessoa me disse isso essa semana. Corrigiba, os crentes estão a favor de nos candidatos, problema. Então não presta a lei do evangelho, né? Aí eu falei para a pessoa, ele falou, né? Ele não é cristão. Ele falou: não, mas eu conheço pessoas que não são evangélicas, não são assim como vocês trabalham. Então, aqui. Aí o Raimundo falou, aí a pessoa vai olhar para mim e falou: opa, vai, não tem convicção dos ensinamentos de Jesus. Ele sabe quem é Jesus. E ele vai falar de Jesus. No Natal, aproveita o Natal para falar de Jesus. Esqueça o doce, o panetone, a mesa, essas coisas, tudo, o presente. E fale de Jesus. Eu já disse para os irmãos, não sei se ele ainda tem, amigo secreto, lá na firma tinha 90 pessoas lá na firma. Quando eu vou falar do evangelho desse pessoal, tem um amigo secreto. Aí eu sorteio uma pessoa, já sei, eu dava, você tem que dar uma camiseta, uma coisa. Aí comprei a camiseta e comprei uma amiga. Aí eu falei: eu quero dar 2 presentes para esse meu amigo. O primeiro deles é a camiseta, e alguma coisa vai dar
esse era o momento. Pense nisso. O cristão tem duas datas de nascimento. Terrena, nasci em 5 de março, não vou dizer o ano para vocês saberem que eu tenho mais de 40 anos. Eu 57. Eu 65. E a segunda, eu estou em 1982, lá no acampamento do Paraná, quando eu me fui para o curso lá para o meio. Muitas vezes lembramos da data de nascimento. Aproveite essa data para falar o que eu ia falar para vocês agora, meus familiares. Eu tenho duas datas, esta e uma especial, que foi o novo nascimento
todos na paz e na segurança do nosso Senhor. Amém. Amém.